E aí, detetives? Estavam com saudades? E aí, seres humanos, tudo beleza? Bom, vocês pediram muito e aqui estou eu para fazer a análise da análise, né? Irei reagir e analisar mais uma análise da filha de Jungkook, que agora é o vídeo da análise da live, que é o vídeo do JK Lives, a live do Jungkook. Então não sei o que esperar. Prepararam seu café, fizeram sua pipoca, estão com o livro anotadinhos aí, porque eu já tô aqui também, porque hoje vai ser aquelas análises. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você quer ver mais análises como essa, por favor, deixa aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! Tudo que é discutido nesse vídeo é apenas o meu ponto de vista sobre os fatos. Não estou impondo minha opinião, nem tentando obrigar ninguém a concordar comigo. Certo? Digo mesmo. Antes de começar a análise sobre a live feita pelo JK no dia 19 de maio, vamos contextualizar. Ele iniciou sua live poucos minutos após a do It Jin ter sido encerrada, já que o Jin e o JM decidiram provocá-lo de brincadeira ao pararem de gravar antes de deixá-lo entrar no quarto. 그러면 누군가 온 것 같았으니까 방송을 여기서 종료하겠습니다. 안녕. 누굴까? 안 보여. 누구세요? 안녕. Em seguida, o Jimin postou esse vídeo no Twitter com a legenda: Jungkook, eu te amo. 누구야? 정국 씨. 정국이. 왔어. 정국이 왔습니다, 여러분. Poxa, que vacilões, hein? Poxa, coitado do JK também, né? Ele queria participar? 드디어 이렇게 세 명이서 모였네요, 여러분. Minutos depois, o JK inicia sua live. Sabemos que logo que o JK iniciou a gravação, o Jimin já estava com ele no quarto. No entanto, ele decide começar com o foco da câmera somente nele, não nos mostrando o Jimin. Ele alinha a câmera ainda fazendo questão de focar somente em si mesmo. A partir disso, surge uma teoria que provavelmente já foi difundida entre o fandom ship. Será que o JK pretendia simplesmente fazer a live sozinho, ocultando a presença do Jimin em seu quarto? É uma ótima observação. A teoria é válida considerando as atitudes do Jungkook, mas não irei apoiá-la totalmente nem refutá-la, pois há alguns pontos que para mim não estão claros e irei discutir sobre eles. Apesar de iniciar a live sozinho, não demora para que o JK enfim nos mostre o Jimin, certo? E para apoiar a ideia de que mostrá-lo na verdade não era sua intenção inicial, prestem atenção na cena. 인사하시죠. Verdade. É possível que o som tenha vindo do Jimin, e que por isso o JK teria se sentido obrigado a revelá-lo naquele momento. E, para mim, o que mais torna essa possibilidade válida é justamente a reação do JK. Tipo, putz, e agora eu vou ter que te mostrar. Tu fez barulho? Vamos falar que é o quê? Um espírito aqui. Considerando que o Jimin estava em um plano mais ao fundo, para poder vê-lo, o JK teria que virar o rosto para trás, coisa que não tinha feito até então. O fato dele tê-lo feito imediatamente após o som sugere que tenha sido feito justamente em resposta ao som.
Para mim, o problema em apoiar 100% a hipótese de JK tenha nos revelado a presença do Jimin apenas por conta disso são duas coisas. Primeiro, está bem claro que o som se assemelha a um suspiro, certo? Certo. Na verdade, eu sequer consigo dizer com total certeza que o som de fato veio do Jimin, pois pode ter vindo do próprio JK. Mas aí é só ver o vídeo. Notem que no momento que o som é feito, podemos ver o tronco do JK relaxando como se de fato estivesse expulsando o ar, o que condiz perfeitamente com um suspiro. Eita. E segundo, vendo bem, o próprio Jimin não parece ter se esforçado muito para se manter em segredo. Ele estava justamente na ponta da cama, na extremidade mais próxima à câmera. Ali, no local em que ele escolheu se sentar, ainda que ele estivesse com o corpo levemente inclinado para o lado contrário ao do JK, ele poderia ser visto a qualquer movimento mais brusco da câmera, ou seja, era um local pouco arriscado. Supondo que o JK não quisesse nos revelar que o Jimin estava em seu quarto naquele momento, isso teria sido algo previamente discutido entre eles, certo? Se fosse importante para eles que ele se mantivesse oculto, será que ele não deveria, então, ter se mantido mais afastado do foco da câmera? Verdade. Isso eu concordo. Sim, por exemplo, o Jimin era só o Jimin estar na outra extremidade da câmera, não tão perto do JK. Então, pra mim, assim, é tipo assim, quando você tá tirando foto com o seu amigo tá do seu lado tirando foto, mas você tá quietinho ali, aí ele tira, mas se ele quiser, tipo, tira comigo também, sabe? É uma questão de tipo, seu amigo tá tirando, você respeita e fica ali, tudo bem, sabe? Mas se ele te chamar ou algo, por que não também, sabe? Vocês são amigos. É sobre isso também. A impressão que eu tenho é que, onde ele estava, era quase como se ele já esperasse nos ser mostrado pelo JK a qualquer momento. Ele pode ter. Ou seja, independente do suspiro ter vindo do Jimin ou não, eu particularmente não me sinto convencida de que eles estavam realmente empenhados em manter a presença dele oculta nessa live. Eu concordo. Tipo, tava ali do lado já também. Ou ele poderia querer fazer uma surpresa também. Eu tô aqui sozinho. Mas tipo, trolei vocês, olha quem tá aqui comigo, de mim. Mas, se a intenção do JK não fosse o esconder, por que ele começaria a gravação sozinho, como se o Jimin não estivesse ali? Fazer surpresa, mano. O JK é brincalhão. Uma possibilidade é que isso tenha sido apenas uma provocação, considerando que o Jimin e o Jin não tinham deixado que o JK aparecesse no Ichijin. Ele poderia estar simplesmente provocando o Jimin quanto a isso, como se não fosse deixá-lo a aparecer em sua live também, o que, claro, não passava de uma brincadeira entre eles. Sim, isso faz sentido. Tanto que, logo que o Jimin aparece, a primeira coisa que ele fala é sobre isso, ao que o JK ri. O sapato do Jimin. 이거 하나 안 있잖아요. 까잖아, 씨. Bom, meu ponto de vista sobre o início da live é esse, reforçando que não estou apanhando nem refutando a teoria, apenas explorei as possibilidades. Fica para vocês decidirem o que os convence mais. O que vocês acham? Vocês acham que ele tava brincando, tipo, como você não deixou... como vocês não deixaram eu participar do Ichijin, eu não vou deixar você participar. Tipo, de brincadeira, né? Claro que ele não ia. Ou a intenção era ocultar ele dali, só o JK fazer a live sozinho. O que vocês já acham sobre isso? Particularmente, eu acho que ele só tava brincando, assim, sabe? Tipo, super normal. Isso, por exemplo, eu tô aqui... Eu não tenho nenhum problema, por exemplo,
em gravar com alguém comigo. Então, alguém pode estar ali atrás da câmera e eu estar gravando, mas se eu quisesse, convidar a pessoa pra vir aqui também, sabe? Eu acho que o JK tava fazendo essa intenção, mas obviamente ele brincou justamente por causa disso do Itjin, que o Jimin e o Jin brincaram, né? Tipo, não, vamos encerrar aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que ele não iria ocultar o Jimin justamente pelo Jimin estar tão perto também, né? Porque caso o Jimin não quisesse realmente aparecer, né? Ele estaria, sei lá, fazendo outra coisa lá do outro lado do quarto ou algo, não tão perto assim do JK, sabe? Porque ele estar ali perto já, previamente, já dá pra saber que em algum momento ele vai aparecer. Ou, sei lá, às vezes, por exemplo, o JK pode movimentar a câmera enquanto tava fazendo a live e aparecer uma parte do Jimin, sabe? Então, se ele não quisesse realmente que o Jimin não aparecesse, ele ia falar, sei lá, vai pra lá, sabe? Tipo, fica mais pra lá, que talvez não tenha um perigo nem que, sei lá, eu vou fazer alguma coisa e se apareça, sabe? Porque aí as pessoas... Aí sim que iam pesar mais. Tipo, o que o Jimin tava fazendo no seu quarto enquanto você tava fazendo live sozinho, sabe? Tipo, doideira, sabe? Agora, continuando. 아니 너가 다시 킬 줄 몰랐어 나는. 너가 다시 킬 줄 몰랐어. 아이 그래도 가야지. Notem que já há uma sutil mudança na postura do JK logo que o Jimin começa a se aproximar. Se afasta. Engole. Eita, vou morrer hoje. Existe uma tensão que a iminência de estar mais próximo ao Jimin naquele momento o causa, e ele se torna momentaneamente mais agitado e mais consistente das coisas ao seu redor. E apenas lembrando que todas as vezes em que eu apontar sinais de tensão no JK referentes à proximidade com o Jimin nessa live, não estou falando de um modo negativo como se estar próximo ao Jimin o incomodasse. Estou falando da forma como coisas simples que envolvem o Jimin parecem o afetar mais do que deveriam. Considerando que, entre duas pessoas que se conhecem e convivem há tanto tempo, essa tensão do JK soa um tanto anormal. Tipo assim, essa questão que ela abordou, por exemplo, tem pessoas que eu conheço há muito tempo, mas ainda assim, quando elas chegam perto de mim, eu acho estranho, sabe? Vai de pessoa pra pessoa também. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas ou algo e se sentem incomodadas. Tipo, vai da personalidade também, né? Não que, tipo, sei lá, se alguém chegar aqui perto de mim, eu vou ficar incomodado. Não é isso, mas é que, tipo, sei lá, eu sou tímido. Então, por exemplo, eu posso conhecer a pessoa há 10 anos, assim. Se a pessoa ficar muito próxima, assim, de mim, eu fico não incomodado, mas incomodado de uma maneira boa, digamos, tipo, que a pessoa que tá aqui perto, eu fico, meu Deus, que vontade, sabe? Tá muito perto. Aí, eu não sei, pode acontecer isso também. 여러분, 제가 정국이도 오고 싶었대요. 오늘 길게 할 건 아니고요. 제가 얼굴 비추러 왔습니다. 할 일을 묻어서 이제. O Jimin o encara com um sorriso e já sabemos pelo próprio JK que ele considera esse tipo de atitude ousada. Que live foi essa, gente? 2019 foi o ano, hein? E ele o olha de volta, mas simultaneamente coça seu nariz. E se afasta mais um pouco. Nessas circunstâncias, acredito que o gesto de coçar seu nariz pode ter sido indicativo de timidez, viu? Eu falei, quando estamos tímidos, tendemos a esconder parcialmente ou totalmente nossos rostos, geralmente inclinando nossas cabeças de uma maneira inconsciente de evitar a exposição àquilo que nos torna vulneráveis. Então, por exemplo, no meu caso, se chega muito perto, sei lá, eu vou pra lá ou eu falo olhando pra baixo, sabe? Mas eu não tenho coragem de virar e olhar assim cara a cara pra pessoa, sabe? É bem intimidador, né? Aqui, ter levado a mão ao nariz foi como uma simulação desse gesto, funcionando para esconder parcialmente seu rosto. Ou seja,
O JK encara o Jimin de volta, mas manter o contato visual de maneira tão próxima parece o afetar mais do que deveria. Personagem do José. O Jimin amassa seu tom de voz, o que significa que ele estava sendo afetuoso a falar com ele. 지영도 여기 다시 오고 싶었는데 그래서 Somando a cena anterior, isso provavelmente contribui para a timidez crescente do JK, que a partir disso evita olhá-lo diretamente e passa a tentar se distrair com outras coisas. 연령자다 보니까 이제 체력이 안 된다고 하더라고요. 잘하셨어요. E claro, praticamente ignora tudo o que Jimin disse, somente concordando com um gesto, com um murmúrio e um gesto de cabeça. 잘하셨어요. 좋습니다. O fato é que, com o Jimin tão próximo, o JK parecia completamente perdido em como conduzir aquela situação. Notaram como ele estava constantemente fazendo estalos com a boca, por exemplo? Nesse contexto, os estalos parecem ser indicativos de alguém que não sabe o que falar ao mesmo tempo em que não quer permanecer em silêncio, ou seja, mais um sinal de nervosismo e acanhamento. Jesus. Esse novo contato visual é bastante interessante. A forma como o gesto de um desencadeia o do outro. A forma como o Jimin o encara a menor menção de um movimento e como o olhar do JK imediatamente se deixa guiar ao olhar do Jimin prova que ambos estiveram bastante atentos um ao outro e envoltos por tensão. E, mais uma vez, o JK transparece totalmente como isso o deixa afetado. Vocês se lembram das cenas de outras análises em que era possível observar a atenção do JK conforme ele balançava seu corpo? É a mesma coisa aqui, porém o movimento se restringiu somente à cabeça. E a forma como ele rapidamente desvia o olhar, incapaz de sustentar o contato visual, apenas ressalta essa tensão ainda mais. 그래. 아마추어 같이 프로잖아. 예상 못했어? Supondo que a legenda esteja totalmente correta. Infelizmente, nem sempre é possível confiar nas legendas do VAP. Ao que exatamente o Jimin estava se referindo ao dizer que JK estava agindo como um amador. Ah, por causa da live, não tava... Sabe, ele tava falando nada. Considerando a conexão entre suas falas anteriores e as seguintes, ele poderia ainda estar falando sobre o fato do JK ter ficado de fora da live do Ichijin. No entanto, essa frase pareceu bastante fora de contexto pra mim, o que me faz imaginar que ele poderia simplesmente estar se referindo a... Sim, tipo... Como assim, sabe? Você já fez outras lives e você não era assim tímido porque você tá assim agora, né? A timidez dele certamente não estava passando despercebida ao Jimin e estava o impedindo de agir livremente naquela live, como um profissional faria. E é engraçado como o Jimin parece ter notado perfeitamente a timidez do JK diante dele e ainda assim tem optado por agir como agiu. 이래. 아마추어 같이 프로잖아. Ambas as atitudes seriam potencialmente agravantes da timidez do JK naquele momento, e o Jimin certamente sabia disso, considerando que era justamente ele o causador daquela tensão. Isso mostra que, ao mesmo tempo em que queria ser afetuoso com o JK, queria também provocá-lo, pois gosta da maneira como o afeta. O JK vira o rosto e o inclina levemente de maneira a escondê-lo,
o que, como já foi dito antes, revela timidez. A mão dele acompanha a mão do Jimin e permanece se movendo mesmo depois do Jimin ter parado, o que é uma maneira de aliviar sua atenção pelo simples fato de se manter em movimento. Interessante. Além disso, acredito que isso também possa ser encarado como um gesto apaziguador. Já falei sobre isso em outras análises, mas, relembrando, o gesto apaziguador é basicamente o gesto de tocar nosso próprio corpo, que é feito de maneira inconsciente com a finalidade de nos acalmar diante de uma sensação predominantemente negativa como ansiedade e timidez. Eu acho que ela falou sobre isso nas análises da Era DNA, se eu não me engano. Ou do Push and Pull. Eu me recordo disso. E mesmo estando completamente tímido, ele sorria. Ou seja, por mais tenso que o Jimin estivesse ou deixando naquele momento, ele aprovava suas atitudes e ele gostava de seus toques e de sua aproximação. Interessante. Pá, mas essa mina, essa filha de Jiku, que detetive da FBI, mano. Pelo amor de Deus. 그럴 수 있지. 너 어떻게 그렇게 딱 좋은 타이밍에 왔는지 모르겠어. 우리 이제 끝까지 이제 엔딩 멘트하고. 운동하고 왔어요. Eu faço isso quando eu tô ansioso. 그 타이밍에 너가 그래 눌려서. 아니 난막 들었어요. Mas eu acho que eu faço assim também. 인사하고 있다. 그래서 원래 인사만 하고 갈 생각이었어? Ainda assim, diferente do JK, ele é rápido em contornar a situação e mesclar sua ansiedade com as atitudes mais confiantes. 근데 Oh. É nítido como todo o conjunto de atitudes do Jimin nesse momento indica sua intenção de ser afetuoso muito além de simplesmente tentar se redimir ao dizer que o ama. Ele volta a suavizar o tom de voz enquanto também faz questão de tocá-lo fisicamente, como uma maneira de conectá-los ainda mais. Toques no rosto são demonstrativos de intimidade e afeto. Aqui, provavelmente funcionou como maneira de acentuar o significado de suas palavras. 맞죠? 이제 살짝 세게 해볼까? 들어가시고요. 안에 이렇게 무슨 No entanto, embora que o JK concorde com a cabeça ao Jimin se despede, sua expressão entra em contradição com esse ato. Tipo, stay with me. Comprimir os lábios é uma tentativa de se conter, considerando que ele não só os comprime como também os contorce, de maneira bem acentuada. É provável que ele estivesse tentando conter algum tipo de descontentamento. Jesus. Mano, essa mina, como é que ela sabe tudo isso? Tipo, são coisas muito específicas do comportamento humano, cara. Será que a filha do Jikook, né? Ela estuda alguma coisa em relação à psicoanálise? É muita coisa específica, assim, tipo... São detalhes que, assim, tu não pesquisa no Google, porque a pessoa tá fazendo isso. Tipo, geralmente são coisas generalizadas. Depende da situação. E aqui ela é bem, subjetiva, sabe? Eu fico, caramba, sabe? Faz sentido. Mas, né, isso tudo é uma hipótese. Ela mesma falou. 어떻게 놓은 거예요? 왜요? 잘 미안한데 제 옷을 가져갈게. 예. Aqui, o Jimin nos expõe algo muito interessante. Se ele tinha roupas no quarto do JK naquele momento, isso nos mostra que, antes de participar do Itijin, era no quarto do JK que ele estava. Opa, abriu o bagulho aqui. Jesus. Tá, voltou. 안녕하세요. 저도 그 열심히 달성해서 첫 파티 200개
Ah, 보는 편이 caramba! Tu foi muito perspicaz aqui nessa análise agora. Considerando que a live do JK foi logo após a live do Jin, é improvável que o Jimin tenha ido até seu próprio quarto, pegado aquela roupa e então ido para o quarto do JK. Ou seja, é porque a live começou 5 minutos depois, alguma coisa assim, né? E ele havia estado no quarto do JK antes de ir para o quarto do Jin. Na verdade, isso somente reforça o que já sabíamos. Eles gostam muito de estar juntos em seus tempos livres, até porque o próprio Jimin já havia nos dado uma dica sobre isso com suas palavras durante o Ichijin. 정보전 식사했습니다. O Jin não tinha conhecimento sobre o quarto do JK, enquanto o Jimin sim. E bom, voltando ao momento em que eles se despedem, porque o Jimin supostamente vai para o seu próprio quarto, notem que a despedida é um tanto prolongada. Sim, percebi isso já. 들어가시고요. 네, 내일 점심쯤 뵙겠습니다. 네, 여러분. 들어가시고요. 네. Vai embora. Além de terem prolongado bastante, se despedindo várias vezes, fizeram questão até de se especificar que se veriam só no dia seguinte que só na hora do almoço. Informações, na verdade, desnecessárias. Isso parece revelar certa falta de jeito em como conduzir essa situação. Além de terem prolongado... Eita. Cadê? Tá, aqui. Cadê? Volta, moça. Ai, meu Deus. Onde é que eu tava? 여러분. 들어가시고요. Tá. Além de terem prolongado bastante... Tá, isso aqui já foi. Ah, tá. Para mim fica claro que ou eles prolongaram porque não queriam verdadeiramente se despedir naquele momento, ou poderiam estar até mesmo encenando uma despedida, de forma que suas atitudes estariam sendo voltadas para os seus telespectadores e não para si mesmos. Além disso, o Jimin sai do alcance da câmera, mas demora bastante para realmente sair do quarto. 여러분. 들어가시고요. 예. 네, 여러분 제가 뭐야? 왜 이거? 안 한다며. 안 한다며. 아니, 어제 또 타이밍 내가 가려고. O Jimin continuava dentro do quarto quando a campainha tocou e foi ele que abriu a porta para o Jin. Se ele já tinha ido em direção à porta e já tinha pegado o que precisava, por que demorar tanto para sair? E agora foquem também na reação do JK, que ao notá-lo ainda no quarto demonstra alguns sinais de ansiedade. Ele se vira rapidamente para o Jimin, ao mesmo tempo que lambe os lábios de maneira agitada. 들어가시고요. Mais estalos. 네, 여러분 제가 뭐 가려고 안 맞긴. 야, 내가 방이 어딘지를 몰라가지고 다 들고 다녔어요? 방마다 휴대폰 다녔어. 그럼 회원이 다니네. 방마다 애들이 어디서 떠들고 있나? 아니, 누가밖에 없나? 지민 형 이제 나가려고 했는데. 마침 나도 나갈라 했어. 그래, 이제 나가시려고요? 인사만 하고 정치하게 한마디 해주시죠. O Jimin incentiva o Jin a se desculpar com o JK pelo Ichijin, demonstrando mais uma vez como se importa com ele. E notem como a interação entre o Jin e o JK soa muito mais leve e impessoal do que a interação do Jikuka envolvendo as mesmas circunstâncias. 정치 아까 애플합니다. 사과한다고요? 네. 아, 감사합니다. 땡큐 합니다. 정치가 또 안 하는데 하시고 싶은 얘기 있다고 하니까 우리 있으면 못해요? 그것도 그렇네요.
아니요 뭐 누워서 말을 그렇게 섭섭하게 합니까? 우리 있으면 그런 얘기 못해요? 그런데 Isso também torna o fato dele ter prolongado sua saída quando estava sozinho com ele ainda mais deixar ainda mais questionável. Ele foi rápido em deixá-lo fazer a live sozinho, mas não em de fato sair. 아 갖고 오세요 뭐 하는 거야 지금 내가 어둡어가지고 Então, quando o Jimin e o Jin estão prestes a sair do quarto, o Tai aparece ali também. 뭐야? 왜 무슨 일이야 이게? 왜 태양이가 왜 왔어요? 또 태영이가 왔어? 아니 너 수가요 다 불러야겠다 수가야. 태영이 형 왔습니다 알람 풀려서 왔습니다. Isso faz com que os dois decidam continuar ali, mas o Jimin volta a se demonstrar impaciente para deixar o JK sozinho. 이제 그 셋이 이제 가는 머스카죠? E então, através do próprio Tai, podemos descobrir que, assim como o Jin, ele também não estava familiarizado com o quarto do JK. 감사합니다 이거 근데 이거 누구 방이에요? 제 방입니다 크지? 왜? 왜 이거? 나 똑같아 근데? 똑같아? 방 크기가 똑같아? 무슨 일이야 이게? Também não podemos deixar de destacar o quanto o Jin e o Jimin ficaram surpresos quando Tai revelou que aquele quarto era do mesmo tamanho que seu. Eita. 똑같아 근데? 똑같아? Isso significa que eles também nunca haviam estado no quarto do Tai, assim como o Jin também nunca deixou subentendido em sua live que nunca havia estado no quarto do Jimin. 너의 방이 내 방보다 넓다는 소문을 들었어. 이건 똑같아. Ou seja, tudo isso nos leva a entender que ir até os quartos uns dos outros no tempo que eles têm para descansar não é algo tão frequente assim entre eles. Ali naquele momento, os dois só foram até o quarto do JK, sendo que o Tai sequer sabia que quarto era aquele, que o Jin só chegou até ali porque procurou por cada quarto que encontrou no caminho, por conta da live, enquanto o Jimin já estava ali antes da live começar e já havia estado antes mesmo do Ichi Jin. Por que para o Jimin parece ser algo tão comum estar no quarto do JK? 이제 물러가십시오 아 혹시 얼굴 한 번씩 혹시 비춰주고 방송하고 있는데 여기 언더웨어가 여기 있습니다. 언더웨어. 아. 야. Nossa. Gente do céu. Que doideira isso. Bom, não vou tirar conclusões sobre isso porque na verdade isso não prova nada. Sim, as roupas não necessariamente foram retiradas e colocadas ali no mesmo momento, não sabemos nada sobre isso. O que me chama a atenção nessa cena é a forma como Jimin parece tentar proteger a privacidade do JK. 아 되게 궁금해. 가수 선택이 아주 궁금해 이 친구. 아 맞네 거기 속옷이 있었네 여러분 속옷은 뭐다? 언더웨어. 거기 있어 혹시 저랑 언더웨어 브랜드가 똑같습니다. 아니 당신들. 여러분 형 그런 거 보고 TMI라고 하는 겁니다. TMI는 뭐죠? Too much information Certo, pouco depois disso, o Jimin se despede novamente, dessa vez das armas, e finalmente se retira do quarto, sendo a deixa para que o Jin faça o mesmo. 미쳤잖아요. 야 이건 봐야 될 것 같아 이 짝짝이 신발이고 이 짝짝이 신발 다 이거 올리고 있으면 촬영이 너무 많이 혹시 좋아서 사진 많이 찍을 때 쓰고 이렇게 찍나요? 아니죠. 아니 이렇게 찍나요? 아니죠. 이렇게 찍죠. 아 오케이는 아니 자기가 불러놓은 거. 당신들 어디가 내 아니에요 O dobrando a sopa lá. 꿀팁으로 제가 저 아미 얼굴 보러 왔습니다. 여러분 잘 자요. 여러분 안녕. 아미 얼굴 보러 왔어요. 밥 먹었어요? Considerando que realmente pudemos ouvir o barulho da porta, por enquanto é razoável supor que dessa vez o Jimin de fato deixou o quarto. Então o Tai é o único a continuar junto com o JK, mas pouco tempo depois acontece algo que pra mim foi um tanto intrigante. O quê? Agora eu tô curioso.
Ele voltou pro quarto. 아 봐보세요 이 옷을 이렇게 너무 이쁘지 않습니까? 어때요? 누구죠? 잠시만요. 누구세요? 그럼 줬어요. LT야 씨. O que me intriga sobre isso é que, primeiro, como assim alguém simplesmente tocou e saiu correndo? Se todos eles estavam no mesmo andar, acho seguro supor que se alguém além dos membros conseguiu chegar até o quarto de JK, certamente seria algum staff e funcionário do hotel. Assumir que qualquer outra pessoa além dessas poderia ter tocado aquela campainha é o mesmo que assumir que a Big Hit os deixaria exposto a riscos, já que não pode ser tão fácil assim para uma pessoa qualquer, estando hospedada no hotel ou não, chegar até o quarto de algum membro. Mas pode ser os meninos trollando só, né? Tipo, vou tocar aqui e sair correndo. Então, por que algum staff, funcionário do hotel ou até algum outro membro simplesmente tocar e sair correndo? Brincalhões. Tipo, no caso, os membros. Poderia ser algum membro tentando fazer alguma brincadeira, claro, mas ainda sou um pouco estranho pra mim, principalmente porque a campanha não foi tocada somente uma única vez. O som normal da campainha, quando tocada somente uma vez, seria esse. It's Korean food. 누구세요? 뭐야 누구? 너무 어둡어가지고 뭐야? 무슨 일이야 이게? 왜 대한민국 나왔어요 또? No quarto do JK, a campainha parece ter tocado aproximadamente 3 vezes, e o que torna isso relevante é a última vez foi imediatamente antes que JK abrisse a porta. Então a pessoa tava ali, tipo, apertando o botão e ele abriu. 너무 Oi. 이쁘지 않습니까? 어때요? 누구죠? 잠시만요. 누구세요? 그럼 줬어요. Então, se JK abriu a porta pouquíssimos instantes depois da campainha ter tocado pela terceira vez, o quão rápido a pessoa que tocou teria que ter sido para correr sem ser vista? Pensei na possibilidade de o botão da campainha ter sido pressionado 3 vezes seguidas de uma vez, de forma que a campainha continuaria a soar automaticamente sem que a pessoa que a tocou tivesse que ficar esperando até o fim, supondo que isso seja possível, o que eu não sei se é. Mas, se tivesse sido automático, o tempo entre o som de uma campainha e outra teria sido o mesmo, certo? Quando a primeira terminasse de soar, a segunda imediatamente começaria, assim como a terceira sucessivamente. E esse não foi o caso. Além de ter tido uma pausa entre cada campainha, o tempo entre a primeira e a segunda é um pouco maior do que o tempo entre a segunda e a terceira. Verdade. 너무 이쁘지 않습니까? 아이. 어때요? 누구죠? 잠시만요. 누구세요? 그럼 줬어요. Por conta disso, pra mim, é um pouco difícil acreditar que eles verdadeiramente não sabiam que estava naquela porta, e acho possível que essa fala de que a pessoa que tocou fugiu tenha sido apenas uma desculpa para não nos revelar quem era. E se isso for verdade, já podemos também assumir que não se tratava de nenhum staff ou funcionário do hotel, já que não haveria problema nenhum em sabermos disso. Mas, antes de discutir mais sobre essa teoria, vamos dar continuidade à live observando o comportamento do JK. 아, 저 주에 뭐안 먹습니다. 오, 저도 요즘 살을 빼고 있습니다. 아, 밥 먹고 스테이크 써봤더니. 비빔면도 같이 싸왔죠? 아, 비빔면 맛있겠다. 비빔면 맛있지? 네. 아, 먹고 싶다. 드세요, 종우 씨. 저희가 아침에 오늘 시리얼에 바나나에 우유에 딱 건강하게 먹고. Porém, logo, imediatamente após a campanha tocar e eles se retornarem da porta, ele já pergunta ao Tai quando ele vai sair do quarto. Eita! 그냥 언제 가실 겁니까? 전 뭐 종우 씨 끝나는 대로 가죠. 뭐라고요?
정우 씨가 방송 끝나는 대로 저도 가겠습니다. 저도 씻고 있을 테니까. Ao que o Tai disse que irá continuar ali até que ele termine a live, o JK demonstra total falta de interesse em realmente continuar a live participando dela. O que é uma atitude que parece indicar impaciência. 네. 정우 씨는 진짜 O Tai decide nos mostrar o que o JK estava fazendo. O Otávio escondido no banheiro, safado de mim. Brincadeira. Aquela câmera já havia sido manuseada ao longo da live, e não só pelo JK, então aparentemente ele apenas não queria que o Tai o filmasse enquanto ele andava pelo quarto, nos dando uma visão de tudo que tinha ali. Mas o quarto já havia nos sido mostrado antes sem qualquer problema, não? Sim, não qualquer problema. Então tem alguma coisa escondida ali. Eita nós! Eita nós! 잘 자. 네, 야. 오늘 대시요. É grande o quarto, né? Por que nos mostrar seu quarto subitamente se tornaria um problema para o JK? Não sei. 같은 방 아니었나요, 우리? 네? 같은 방 아니었어요, 우리? É possível ouvir o JK falando algo ao fundo, porque é tão baixo que o VIP sequer legendou. Porém, é tão baixo que... Não sei o que ele falou, já que não entendo coreano. E sem saber a tradução não podemos afirmar nada, mas bem, não me parece que ele estava falando com o Tai. 진짜 있을 거예요? 네? 진짜 있을 거라고? 왜요? 그러면 가요? 아닌데? Eita. Brisando. Gente, eu acho que meu computador tinha travado, tá? E tá tipo... 안 가시려고요? A essa altura, a insistência do JK em perguntar se o Tai não irá sair do quarto deixa completamente claro seu interesse em continuar a live sozinho. E, por favor, não me entendam mal quanto a isso. Eu não estou dizendo que o JK não queria que o Tai em seu... Eu não estou dizendo que o JK não queria o Tai em seu quarto como se não gostasse dele ou da presença dele. Estou dizendo puramente que, naquele momento, ele se demonstrava ansioso para estar sozinho. O que é bastante curioso de se notar, já que esse interesse parece ter surgido ou se intensificado somente depois da campainha ter tocado. 뭐 할 얘기가 있나 봐요. 아니 이제 씻고 자야죠. 아, 예. O JK ainda não havia se lavado, como disse que faria, então o que ele estava fazendo quando se distanciou... 인사하고 가세요. O que eles... Peraí. 아니 이제 씻고 자야죠. 아, 예. O que ele estava fazendo quando se distanciou da câmera foi em direção ao banheiro. Verdade. Nossa, FBI isso, eu nunca ia perceber. 자, 아이고. 가고 있습니다. 예 들어가시고요. O Tai é muito... 그렇지. 조심히 들어가시고요. 네. 안녕. 아 잠시만. 예. 좋은 하루 되세요. 예. Bom, o JK enfim fica sozinho, então alguns instantes após isso, acontece algo que é provavelmente a coisa mais intrigante de toda a análise. 지금 시간이 Sim, meu Deus. Eu ouvi, vocês ouviram?
지금 시간 Eu não acho que isso tenha sido apenas algum ruído qualquer, até porque o que exatamente teria produzido esse ruído se o JK estava supostamente sozinho? E, sim, algo sussurrado por alguém que claramente era o JK. E bom, mesmo sem saber coreano, dessa vez dá pra termos um bom palpite sobre o que parece estar sendo dito. 사랑해. No entanto, apesar de eu te amo tornar tudo muito mais significativo por motivos óbvios, independente de ter sido essa frase dita ou não, se algo realmente foi dito e eu não estou completamente convencida de que foi, já que não encontro nenhuma outra explicação plausível, isso prova a presença de outra pessoa além do JK naquele cômodo. Ele riu, né? 네, 그럼 진짜 얼굴 비추러 왔어요, 여러분. 얼굴 비추러 왔고 오늘 공연 너무 재밌게 했습니다. 얼굴 비추러 왔습니다. Foi essa frase que fez com que o Jimmy encarasse pela primeira vez no início da live, o deixando tenso. Se havia alguém naquele quarto e vocês já sabem que eu estou supondo que seja, buscá-lo como um olhar ao repetir a frase possivelmente seria algo instintivo. Que doideira. Tô me sentindo no arquivo X. Aí tá só ele e o espírito, Deus me livre. Ai, ai. E então, após o sussurro que ocorreu justamente quando ele olhou para aquela direção, ele se torna um tanto agitado em relação a como estava antes. 지금 시간이 12시 이제 26분인데 제가 Tava almoçando aqui no Brasil. 일찍 자려고. O Brasil não tava em Pelotas. 지금 시간이 Foi em julho de 지금 시간이 2019. 네, 이렇게 갑자기 Gente. Eu tô com medo? 갑작스러운 건가? Parece ser de celular, né? Movimentos atrás da câmera, ou no mesmo nível dela. E só tinha uma mesa e uma parede ali. Mas tinha uma televisão, não tinha ali? Não pode ser da televisão. 한 거야 지금? 내가 어둡 Ainda assim, com certeza, os reflexos que passaram próximos aos meninos e o reflexo passou pela câmera foram produzidos por coisas diferentes, algo possível de se afirmar pelo formato. Atividade paranormal BTS, é isso. Esse formato se assemelha ao de um celular. Se esses reflexos não forem nenhum defeito de imagem, algo que desconsiderei por me parecerem nítidos demais, por parecerem somente algum erro de pixels, e o reflexo que passou pela cama de fato for da tela de um celular, podemos ter certeza de que não foi o do JK, ou seja, esse é mais um fato que aponta para a existência de outra pessoa ali.
No entanto, essa pessoa provavelmente não adentrou totalmente o quarto, ou acredito que teríamos visto sua sombra na parede. 자, 아이고. 가고 있습니다. 예, 들어가시고요. Mas, para produzir um reflexo na cama, o objetivo teria que estar no mínimo na entrada do quarto, e é justamente ali que uma pessoa poderia estar sentada, por exemplo, sem que nenhuma sombra fosse projetada na parede. Também é interessante notar que se uma pessoa estivesse sentada aqui com as costas para a parede mexendo em seu celular, a posição da tela estaria exatamente contra a direção da cabeceira da cama do JK, ou seja, essa seria uma posição em que a luz poderia ser perfeitamente... É verdade. Gente do céu, que doideira. E bom, essa foi a mesma direção para onde JK olhou enquanto estava supostamente sozinho. Bom, após tudo isso, eu não tenho dúvidas de que realmente havia mais alguém naquele quarto com JK, mas não entendo isso como uma afirmação. Essa é apenas a minha interpretação dos fatos mostrados. Vocês são livres para ter interpretações diferentes. Eu acho que é um espírito, e é isso, acabou o vídeo, brincadeira. É claro, também não há essas dúvidas pra mim de que essa segunda pessoa no quarto seria o de mim, óbvio, né? Não há provas concretas, mas toda a situação é sugestiva. Fora o fato de que a voz que podemos ouvir sussurrando enquanto o JK estava supostamente sozinho se assemelha muito à voz do Jimin. Toda a familiaridade que ele demonstrou com o quarto do JK, tendo estado ali antes e depois do Itijin e até deixado as roupas ali. E todo o comportamento de ambos durante a live me leva a essa conclusão. Doideira. O fato do Jimin não ter realmente saído do quarto depois de se despedir do JK pela primeira vez me faz questionar se sua intenção na verdade era permanecer ali desde o começo, tendo tido seus planos frustrados pela chegada do Jin. E bom, se ele realmente estava no quarto com o JK, temos duas possibilidades. Ou ele nunca saiu de verdade do quarto, tendo apenas fingido sair, abrindo e fechando a porta para que ouvíssemos o som, ou foi ele que tocou a campainha no momento em que JK abriu a porta e disse não ser ninguém, e nesse momento o Jimin teria entrado no quarto e provavelmente se escondido no banheiro, onde teria ficado até que o Tai fosse embora. E o Tai não viu? Será? Ou fingiu que não viu? Fica essa questão no ar. Eu particularmente vejo mais sentido na segunda possibilidade, já que isso explicaria toda essa situação da campanha que me intrigou bastante. Realmente é bem intrigante. Quem será que tocou, velho? Por fim, ainda algumas questões pertinentes sobre isso, para as quais só posso supor. Se foi o Jimin quem tocou a campainha e então entrou no quarto, por que ele teria saído junto com o Jin para depois se tornar em segredo? Ele gostaria que o Jin achasse que ele saiu, enquanto não haveria problema se o Tai soubesse que ele voltou. É o Jimin, né, fia? Best friends forever. Bom, sabemos que ele estava decidido desde o começo a deixar que o JK fizesse aquela live sozinho, não porque o JK o pediu, já que ele até mesmo demonstrou contrariedade enquanto eles dois estavam sozinhos e o Jimin anunciou que sairia, e sim porque, por qualquer que seja a razão, ele julgou que deixá-lo sozinho seria importante. Não, ele não precisava realmente ter saído do quarto para deixá-lo sozinho, já que há dúvidas até se ele teria permanecido ou não na primeira vez antes do Jin chegar, mas ter saído naquele momento poderia tanto ser um incentivo para que os outros dois saíssem também, quanto uma encenação para nós, telespectadores, já que ele havia decidido deixar que o JK fizesse a live sozinho. Não haveria qualquer razão para que ele permanecesse ali. Podemos supor também que no tempo em que ele passou fora, ele poderia ter ido até o seu próprio quarto buscar algo, por exemplo, já que ele estava ali, lá provavelmente passaria a noite toda. Eita, tuberculose, tá? Outra questão, por que o JK pediu para que o Tai deixasse a câmera parada
não mostrando em seu quarto, se depois ele mesmo se viu confortável para nos mostrar seu quarto novamente. Isso me intrigou bastante também, porque, né, se ele não tem nada pra esconder, é só mostrar. 그렇지. Se ele não queria que o Tai mostrasse o quarto naquele momento, podemos presumir que fosse por receio de que acabássemos descobrindo a presença do Jimin, que provavelmente estava no banheiro, certo? Certo. Eu penso da mesma forma. Por que esse receio desapareceu depois? O JK se afastou... Então, o Taeha não sabia. O JK se afastou da câmera inicialmente sob o pretexto de ir se lavar, coisa que sabemos que ele não fez. Depois de pedir para que o Tai deixasse a câmera parada, ele se afastou novamente, indo em direção ao banheiro, então pudemos ouvir dizendo algo que não parece ter sido para o Tai, ou seja, naquele momento ele provavelmente já estava falando com o Jimin. Sendo assim, faz sentido que ele se sentisse mais confiante depois, já que possivelmente já havia se certificado de que o Jimin não sairia do banheiro enquanto não fosse seguro. Além disso, ele poderia não querer que o Tai o mostrasse naquele momento, não por receio do que acabasse revelando diretamente a presença de Jimin, e sim por simplesmente não querer que víssemos o que ele pretendia fazer, que no caso era ir até o banheiro falar com o Jimin. Por fim, a questão que para mim é mais difícil de compreender. Se foi o Jimin quem tocou a campainha, por que ele não esperou até o fim da live para fazer isso? Uma possibilidade é que se ele não estava acompanhando a live pelo seu celular, talvez sequer soubesse que ela não tinha sido encerrada ainda, ou no mínimo pensasse que o JK já estaria sozinho no quarto, o que achou uma possibilidade vaga. No entanto... onde é que tu tá? Mas, apesar de não compreender totalmente essa sua atitude, isso não é o suficiente para que eu deixe de acreditar que ele estava naquele quarto. Não tivemos apenas um fato isolado que sugerisse isso, foi todo um conjunto de acontecimentos que se estendeu do início da live até o fim. Sendo que dentro de tudo isso, houve o que pra mim é inquestionável, sussurro eu também. Certo, não irei mais estender mais. A partir disso tudo, vocês já podem tirar suas próprias conclusões e provavelmente mensurar a importância gigantesca de todos esses acontecimentos. Peço desculpas pelo vídeo longo, cheio de textos, e agradeço muito a todos que assistiram. Eu digo a mesma coisa, se você tá aqui, ó... Você gosta muito de mim, eu não sei, sabe? Porque, realmente, eu não sei mais de nada. O que vocês acham, cara? Eu fiquei bastante intrigado agora. Vocês acham que era o Jimin? Pra quem ele tava falando sussurro, sabe? E por que o Jimin teve que se esconder? Porque eu achei muito rápido isso que ela falou, por exemplo. O Jimin tava sem celular e não sabia que a live tinha acabado. Mas ele deveria ter esperado o Taeha sair, porque ele sabia que o Taeha ainda tava lá, sabe? Ou o Taeha sabia de algo e fingiu que não viu, porque tá muito estranho isso, sabe? Como o Taeha não pôde perceber, porque pra passar pro banheiro, teria que passar ali pelo corredorzinho da porta, né, que o JK tava. Então, o Taeha ia ver o Jimin entrando no banheiro, sabe? E o Taeha, pra quem não viu nada, o Taeha tava, tipo, como se não soubesse, só tivesse ele e o JK mesmo, sabe? Então, é bem intrigante isso. Principalmente na hora que o JK sussurrou e o Taeha ficou, tipo, normal, sabe? Como se não tivesse escutado. Mas deu pra ouvir. Tava na live, sabe? Tipo, que doideira, sabe? O que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!